Olá, queridos alunos. Nós vamos dar início, então, hoje a mais uma videoaula que faz parte de alguns vídeos que eu tenho colocado em relação a orações adjetivas. E agora a gente vai colocar esse sobre o emprego do pronome relativo. Qual a importância desse vídeo complementar? É porque esse vídeo ele vai nos ensinar a compreender melhor a função sintática dos pronomes relativos. Então, para lembrar para vocês, na última aula, na verdade, nós explicamos como identificar uma oração adjetiva, diferenciá-la, por exemplo, de uma oração substantiva, né? Diferenciar, por exemplo, o que como pronome relativo de um que como conjunção integrante, né? Conjunção integrante é uma classificação que tem a ver com orações substantivas, ao passo que o que do pronome relativo ele tem a ver com orações adjetivas. Só que agora a gente vai dar uma ampliada, por quê? Porque uma oração adjetiva ela não vive apenas de pronome relativo que. Existem outros pronomes que vocês podem encontrar dentro de uma oração adjetiva e a gente vai compreender isso melhor nessa videoaula. Se você não viu a videoaula anterior, né? A videoaula está gravada, ela está lá no meu canal e você pode procurar na parte das playlists, na parte de língua portuguesa, e ali você vai encontrar um vídeo falando sobre orações adjetivas. Vê o vídeo, né? Eu havia até deixado uma pergunta que vocês poderiam responder no próprio canal, mas não responderam, né? Infelizmente, que poderiam responder para poder melhorar um pouco, compreender melhor, mostrar que entenderam. Mas esse vídeo ele complementa e há alguns exercícios também para serem feitos. Então esse vídeo vai ficar lá, não só para os alunos, dos meus alunos da escola, como também para qualquer pessoa que estiver interessada em aprender um pouquinho mais isso para fazer alguma prova de concurso público, estará lá disponível. Eu ainda pretendo colocar um terceiro vídeo a esse respeito, analisando algumas questões de concurso, para que vocês percebam aí a importância desta aula. Então vamos lá? Então, veja bem, o que eu falei está mais ou menos aí explicado, né? Nesse primeiro parágrafo, que nós na última aula havíamos falado um pouquinho da classificação das orações subordinadas adjetivas, e aqui nós agora vamos complementar esse estudo pela utilização do pronome relativo, tá? Também falamos, está aí nesse primeiro parágrafo, que o pronome relativo que é apenas um deles, que há outros. E eu coloquei 10 regrinhas, tá? 10 explicações que vão ajudar melhor a gente a compreender isso daí, ok? Então, observe a frase abaixo. Esta é a casa que o dono é um artista. A frase aí ela é muito comum na linguagem informal, na linguagem coloquial, na língua falada, tá? Porém, do ponto de vista da norma culta, ela está com um problema. Tá? Então a comunicação foi bem feita? Foi legal, show de bola. Tá? Então, se você falar assim na rua, o seu colega vai entender. Só que o problema é que você vai ter que fazer uma prova, às vezes, para ir para um colégio, né, muito bom, ou fazer uma boa faculdade, ou prestar um concurso, e você pode se deparar com uma frase como essa que está incorreta e perder uma questão de bobeira por causa disso. Então, vamos ler comigo aqui a parte de baixo. Diz assim: frase como esta acima é muito comum nos dias de hoje. Afinal de contas, quem conhecendo a língua não compreenderia a comunicação feita, não é verdade? Mas quando se trata do uso correto do pronome relativo, principalmente em provas e concursos, é preciso saber colocar o pronome adequado. A frase, de acordo com a norma culta, é: esta é a casa cujo dono é um artista. Observe que o que foi trocado pelo pronome relativo cujo. Por ora, não precisa se preocupar em saber como usar o cujo. Daqui a pouco a gente vai explicar. Mas é só para vocês perceberem que uma questão como essa poderia cair na prova e derrubar uma galera aí que está tentando acertar questões como essa.
Tudo bem? Eles poderiam simplesmente colocar uma frase com uma lacuna no pronome relativo e perguntar qual é o pronome relativo adequado ali na frase. Ou então colocar 2 ou 3 dessas aí para vocês fazerem a sequência de pronomes a serem colocados. Então é preciso ter muito cuidado, mas a gente vai ver como fazer isso. Vamos lá. Portanto, cujo também é um pronome relativo. Tá? Então aí eu vou colocar os principais pronomes e a colocação adequada deles, segundo a norma culta da língua portuguesa. Tá? Então, primeira dica: não se deve omitir a preposição que aparece junto ao pronome relativo em algumas estruturas. Bom, meu aluno, né, sabe que de vez em quando eu coloco lá no quadro a relação das preposições, mas se você não conhece, eu aconselho vocês a buscarem numa gramática ou mesmo na internet, buscarem aí as preposições, tá? Nós temos preposição a, de, com, para, por, perante, sob, sobre, e assim por diante, tá? Eu estou fazendo apenas a relação de algumas, tá? Algumas mais conhecidas, mais frequentes, e aí vocês vão encontrar essa importância aqui abaixo. Veja bem aqui. Primeira frase: este é o fato que me referi. Eu coloquei aqui do ponto de vista da norma culta uma frase incorreta. Agora, este é o fato a que me referi, é o correto. Observe que antes do que existe um a. Esse a é uma preposição. Mas como é que eu vou saber disso? Bom, você vai precisar olhar para o segundo verbo. Nessa frase nós temos 2 verbos, tá? Lembrando para vocês. Temos o verbo ser, que está depois do pronome demonstrativo este. Ó, este é. Nós temos aí um verbo, o verbo ser, né? Eu sou, tu és, ele é. Este é. Temos o verbo aí. O fato aqui é me referir. Referir-se é outro verbo. Ok? Pois bem, se você pegar essa segunda parte, aí, ó, me referir, tá? Tem o verbo referir-se aí, me referir. Quem se refere sou eu, né? Eu me referi. Bom, se eu chego para você e falo, fulano, eu me referi, você vai dizer o quê? Referiu-se a que ou a quem, professor? Não é verdade? Então você percebe que o verbo referir-se exige um a. Ó, referir-se a quem? Referir-se a que? Esse a aí, que é exigido pelo verbo referir-se, ele é uma preposição. E aí, na montagem da frase com oração adjetiva, esse a que o verbo referir-se está exigindo, ele vai ser colocado antes do pronome relativo, que no caso nessa frase aí é o que. Então fica: este é o fato a, olha aí, quem me referi. E esse pronome relativo, ele é relativo porque ele se refere ao termo anterior, que é fato. Ó, eu me referi a quê? Ao fato, tá? Então o termo está bem colocado. Então essa explicação eu coloquei embaixo escrito, olha só. O uso da preposição a se justifica porque o verbo referir-se exige a preposição a. A segunda oração seria, portanto, assim, ó. Eu me referi ao fato. Veja bem que o verbo referir está exigindo esse azinho que está em amarelo aí, tá? E é ele que será colocado antes do pronome relativo que. Então, na verdade, quando você quiser saber se esse pronome relativo tem uma preposição ou não antes dele, você terá sempre que atentar para o verbo que vem depois, né? Depois do que vem o verbo referir-se. Tudo bem? Qualquer coisa, é só fazer perguntas no próprio canal e eu respondo ali embaixo, tudo bem? Vamos lá então. Note que o pronome relativo que faz referência ao termo anterior, né? Como eu falei, o termo anterior é o fato. Por essa razão, ele é um pronome relativo. Ok, gente? Até aí. Acho que bem compreensível, né? Observe uma coisa interessante. A preposição a, ela fica entre o pronome relativo que e o substantivo fato, estabelecendo uma relação indireta. Então, veja bem, uma relação indireta, ela exige uma preposição, porque o que está acontecendo? Temos um verbo, que é o transitivo indireto, e temos o objeto indireto. Ele é indireto justamente porque a relação entre verbo e o seu objeto
se dá por intermédio dessa preposição, não é uma relação direta, tá? Vamos lá então. Segunda dica. Este é o jornalista que precisamos contratá-lo. E aqui o problema é o seguinte, que esse finalzinho aí, o no, ele não precisa entrar aí. Não é recomendável. Por quê? Porque, na verdade, o lo se refere ao jornalista. Né? Precisamos contratar quem? O jornalista. E a palavra jornalista já aparece antes do pronome relativo que. Tá? Então, não há necessidade de usar desse artifício de repetir o termo. Não é recomendável, ok? Então, veja bem aí. Ó. Deve-se evitar o pronome oblíquo lo no final da frase, visto que não se deve repetir sob forma pronominal, ou seja, sob forma de pronome, a função sintática do pronome relativo, que nesta oração é objeto direto. Tá? É objeto direto porque não tem a preposição ali fazendo a relação de intermediação entre o verbo e o complemento. Tá? A segunda parte da frase, se desmembrada, ficaria da seguinte maneira: precisamos contratar o jornalista. Então, precisamos contratar quem ou o quê? É isso? Que são perguntas comuns quando se pede um objeto direto, ou seja, sem a presença de uma preposição entre o verbo contratar e o objeto jornalista. O que temos aí entre eles é um artigo, não é a preposição. Tudo bem? Então, logo, o pronome que se refere ao termo anterior, sendo classificado como pronome relativo. Então, sabemos que o pronome é relativo porque faz referência ao termo anterior. Se você for a frase colocada aí, né, vai ver que temos o pronome relativo que e o termo antes dele é jornalista. É justamente o termo que faz referência ao pronome relativo que. Vamos lá? Esta é uma ideia porque ou pela qual eu lutarei sempre. Observe que esse porquê é separado, né? Se vocês quiserem compreender melhor, lembrar um pouquinho sobre o uso do porquê, né? Quando é junto, quando é separado, uma das maneiras é saber que o porquê ele pode ser substituído pelo qual, ou pelos quais, ou pelas quais, dependendo do antecedente. No caso aí é pela qual, porque a palavra ideia é feminina. Então é pela qual. Se fosse assunto, seria pelo qual. Tá? Se fosse plural, ideias, pelas quais, e assuntos, pelos quais. Tá? E todos eles podem ser substituídos pelo porquê separado. Então, como é que eu mato isso daí? Eu pego a segunda frase, novamente, né? Nós temos dois verbos. Temos o verbo ser, é, né? Esta é, e temos o verbo lutar. Eu lutarei. Se eu chego para você e falo, galera, eu lutarei sempre, vocês vão dizer, professor, lutará sempre por quem? Ou por quê? Ok? Então, esse porquê ou por quem aí, ou no caso aí, é o porquê, porque a ideia é coisa, né? Mas esse porquê ou por quem estaria nessa colocação de pronome relativo, tá? Então, se eu fosse desmembrar a frase, ficaria, eu lutarei sempre por uma ideia. Ok? Então, todas as vezes que você tiver dúvidas, inclusive se o porquê tem que ser separado, é só tentar substituir por esses outros termos aí, pelo qual, pelas quais, pelos quais, pelas quais. Vamos lá? Observação, não confundir com o advérbio interrogativo de causa, interrogações diretas e indiretas, pois neste caso não farão referência a tema anterior. Por exemplo, por que não vens? Nesse caso aí, ó, você vê que tem um ponto de interrogação e o porquê ele não é antecedido por nada, tá? Como na frase número 3, nós temos a palavra ideia que é antecedida do pronome relativo porquê, mas nesse caso aí não tem. O porquê não é antecedido por nenhum termo anterior. Por isso, ele não é pronome relativo. Aí, nesse caso, nós temos um advérbio interrogativo. Na segunda frase, não sabemos por que não vens. Se eu tirar o não sabemos, fica a pergunta direta: por que não vens? E aí teria que ter um ponto de interrogação. Como eu usei a expressão não sabemos, a pergunta fica indireta, tá? Aí não precisa usar o ponto de interrogação, porém o porquê fica separado. E nesse caso, não vá pensar que o sabemos é o que antecede o porquê.
Porque, na verdade, o que antecede vai ser sempre um substantivo, né? Se vocês repararem bem, né? E, no caso, ideia, né? É um substantivo. Aí não, aí é verbo, tá? Então, o pronome relativo é para referência ao termo anterior, que, de modo geral, é um substantivo, tá? Outra observação. Com preposições de duas ou mais sílabas, por exemplo, segundo temos 3 sílabas, né? Entre temos 2, contra, sobre, perante, durante, usa-se somente o relativo qual. Então, esse exemplo é, ó, eram reuniões durante nós temos 3 sílabas, né? Durante as quais trabalhávamos demais. Então, no mesmo caso, vamos pegar o segundo verbo aí, trabalhávamos, nós trabalhávamos durante ou quando, ok? Vai perguntar para algo do tempo, tá? Então, durante o quê? Durante, né? Nesse sentido. Então, aí você vai ver aí, eram reuniões durante, e aí não serve o quê, tá? Isso que está dizendo. O pronome relativo aí tem que ser quais, porque o termo durante, ele possui 3 sílabas. Se fôssemos desmembrar a frase, ficaríamos: trabalhávamos demais durante as reuniões, ok? Vamos lá. O relativo quem vem sempre antecedido de preposição, né? Mesmo que seja a frase seja um objeto direto, ou seja, não exige preposição. Isso a gente já comentou, mas apenas para um reforço. Olha lá, esses são os meus tios, a quem estimo bastante. Eu estimo aos meus tios, ok? Então, aí, antes de quem, sempre haverá preposição a, tá? Pelo menos a, de modo geral, tá? Vamos lá. Dica 5. O menino que falei com ele é meu sobrinho. Frase correta, tá? E aqui você vai pegar esse primeiro verbo aí. No caso, é o verbo que vem depois do pronome relativo, né? Então, eu vou dizer assim: eu falei. Se eu chegar para vocês e falar assim, eu falei, vocês vão perguntar com quem? Olha como é que o verbo falar já exige a preposição com. E esse com vai ficar antes do pronome relativo. Por isso, o adequado, segundo a norma culta, é o menino com quem falei, ou com o qual, no melhor das hipóteses. Falei é meu sobrinho, tá? Então, se você coloca o menino que falei, essa frase ela está inadequada. Então, você tem que consertar e colocar a preposição para que a frase ela possa fazer sentido de acordo com a norma culta. O uso do cujo, que nós falamos que iríamos comentar um pouquinho, né? O relativo cujo tem a classificação de adjunta adnominal, sempre, gente. Perguntar a função sintática do cujo adjunta adnominal, tá? E não deve ser antecedido ou seguido de artigo. Então, veja essa frase aí. O caderno cujas folhas rasgaste. Tá vendo esse as aí? Depois de cujas, some com isso. Não pode, tá? Então, a frase adequada tem que ser o caderno cujas folhas rasgastes. E aí o cuja, ele vai sempre substituir um termo que indica posse. Então, por exemplo, se eu pegar essa parte do verbo rasgar, né? Então, eu diria assim, tu, que é o tu, né? Tu rasgastes as folhas do caderno, ok? Então, o do caderno indica posse, quer dizer, as folhas pertencem ao caderno, tá? Então, todas as vezes que aparecer cujas é porque está indicando algo de posse aí, ó. Cujas é igual a do caderno, tá? Por isso que a gente coloca assim. Então, todas as vezes que você for fazer a montagem, tem que pensar dessa maneira. Beleza? Vamos lá. Onde, aonde e donde. Tá? Onde você vai usar sempre com verbos de repouso. Por exemplo, o caderno onde estudavas. Estudavas onde? Tá? O verbo estudar não indica movimento, é um verbo de repouso. Então você vai usar onde. Aonde? O verbo de movimento. A cidade aonde vais. Tu vais aonde. Tá? Então, indica movimento. E donde indica origem, procedência. Então, o país de onde vens. Vens de onde? Tá? Então, aí tu tem que ou de onde ou donde, tá bom? Então, isso daí indica procedência. Tudo bem? Como? Quando antecedido de modo ou maneira. Então, a dica é essa. Então, veja bem, o modo como age é incorreto. Ele age de que modo? Tá? Então, o como
ele é relativo porque ele se refere ao termo antecedente modo. Quanto? Quanto é antecedido de tudo, todos, todas. Então, tudo quanto desejastes foi vaidade. Quer dizer, você pode falar, tu desejaste quanto? Tudo. Tá ok? É nesse sentido. Então, antecedente, tudo. E 10. Quando? Substitui o antecedente de tempo. Então, era no tempo quando se estudava com afinco. Se estudava com afinco quando? Em que tempo, tá? Então, no tempo, tá ok? Então, quando ele vai ser sempre antecedido por algo, algum termo que indique tempo. Tudo bem, gente? Então, veja bem aí. Eu coloquei agora os exercícios que eu gostaria que vocês fizessem, tá? O meu aluno, ele pode enviar para mim isso daí, caso queira, né? Acha mais interessante do que colocar no canal, mas também pode colocar no canal e dizer o seu nome, tá ok? O certo é que no retorno das nossas aulas eu vou pedir esses trabalhos, tá bom, gente? Então, até para dar um reforço nas notas. Então, eu coloquei apenas 5 frases. Olha só, essas frases elas estão com o uso do pronome relativo inadequado. De alguma forma precisa melhorar isso. Então, primeiro, ó, o rapaz que eu falei está aqui, que eu lhe falei. Tá? A segunda, a casa aonde moras é grande, tem alguma coisa aí que não bate. A cor que mais gosto é azul. Esta é a moça que sou vizinho dela. Vimos o homem cujo filho foi raptado. Ok? São 5 frases. Vocês devem reescrever essas frases colocando o pronome relativo adequado em cima do conteúdo que foi dado hoje. Dá tranquilamente para ser feito isso. Tudo bem, gente? Então, essa é a nossa videoaula de hoje. Tá? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, é só fazerem as perguntas e nós responderemos. Tá ok? Um forte abraço e aguardo vocês na nossa próxima videoaula.